Como o hábito de ler a Bíblia mudou a minha vida. Hoje eu quero falar para vocês um relato em que eu tive lendo a Bíblia durante um tempo, né? Primeiramente, eu sou o Pena e esse aqui vai ser um canal onde eu pretendo falar sobre isso, né? Sobre a verdade da Bíblia. O que tem na Bíblia eu quero falar sobre para vocês e também o meu principal objetivo vai ser te incentivar a começar a ler a Bíblia. Pois é. Nunca pensei que faria um canal desse, porque eu sempre vivi uma vida mundana, sempre vi as coisas por outro lado e sempre achei isso de crente, sabe? Sempre que eu via isso, ficar papo de crente isso aí. Então, nunca pensei que estaria aqui, mas só que uma coisa que eu nunca vi como papo de crente foi a Bíblia. Ler a Bíblia, eu nunca vi algo assim, como algo de crente, digamos assim. Deixa eu me afastar mais aqui. Eu sempre que tive uma vida mundana, mesmo assim eu precisei. Eu tô falando assim porque tem uma diferença, né? Mas assim, eu sempre tive vontade de ler a Bíblia, né? Mas assim, eu coloquei na minha mente que eu leria a Bíblia. Primeiramente eu começaria, lógico, né? Do começo, né? Eu não tenho um plano, nem sabia que tinha plano para ler a Bíblia em um ano e tal. Mas assim, a minha vontade era começar a ler a Bíblia logo no começo do primeiro livro, né? Que tem, que é Gênesis. Então, o objetivo é ler a Bíblia até eu conseguir finalizar ela primeiro lendo, tá? Apenas lendo a Bíblia aí até eu conseguir fazer a finalização dela. Depois de ler tudo, vou fazer um estudo, enfim. Eu percebi que durante o tempo que eu fui lendo a Bíblia, é uma coisa completamente diferente. Porque tu lê um texto e entende de um jeito. Aí a tradução também te leva a entender muito melhor certas coisas, certa frase, certas coisas. Então, assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi apenas por eu querer ler, sabe? Ler, apenas ler o que estava ali. Então, quando eu comecei a ler, meu objetivo era, se eu começar a ler pouco a Bíblia, eu vou criar um hábito de leitura, porque desde que eu terminei o ensino médio, eu não quis nem saber de ler, nem nada, então. Aí eu comecei a criar o hábito de ler, né? Que lia a Bíblia, sempre lia um pouco em pouco, sempre ia lendo, parava um tempo, depois ia lendo devagar e devagar. Mas chegou um certo tempo que eu comecei a ler a Bíblia com mais frequência. E eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a gostar de ficar lendo a Bíblia e eu gostei de ver a história que se passa durante o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento. Então, uma história bem interessante. E eu percebi que essa história vai levar no fim até Jesus Cristo, né, até depois dos apóstolos ali. Mas logo no começo é interessante de entender de como era o comportamento do povo. Então, depois de um tempo lendo, né, claro, a Bíblia, a gente chegou a uma nova Bíblia com uma linguagem mais atual, digamos assim, a tradução mais atual. Só que antes de eu chegar nessa Bíblia aí, eu passei por diversas outras oportunidades de ler mais a Bíblia. Quando eu comecei a ler mais a Bíblia, eu voltei a frequentar a igreja. Já frequentei a igreja católica, quadrangular, mas aí eu frequentei uma igreja diferente, tá? Minha mulher já ia em uma igreja específica, então eu fui com ela. Quando o pessoal da igreja percebeu que a gente estava há muito tempo indo na igreja, eles ofereceram para nós um estudo bíblico, né, da igreja. Então, assim, eu sempre achei coisa de crente, né? Eu ia mesmo para ir na igreja. Eu ia por ir, né? Digamos assim, eu sempre fui um espectador da igreja. Eu ia por isso, ia por ir, sentava no banco de trás ali, enfim. Mas eu notei que o pessoal lia muito a Bíblia, então eu achei interessante, mas eu sempre fui no domingo, e no domingo à noite como um padrão, né? Que parece que é um padrão hoje em dia, mas sobre esse padrão te falaremos daqui com o tempo. Mas enfim, continuei indo para a igreja, né? E vindo, lendo bastante a Bíblia lá na igreja também. E sempre que eu pegava a Bíblia, eu tinha o costume de ir no livro de Apocalipse, mano. Eu pegava a Bíblia lá na igreja, o pessoal tava lendo outra coisa, mas eu pegava, ia para Apocalipse. Eu metia o livro de Apocalipse na igreja e ficava lendo. Por quê? A gente não tinha o costume de levar a Bíblia para a igreja. E lá na igreja tinha algumas Bíblias lá disponível. A gente pegava, já tinha umas coisas riscadas, algumas coisas riscadas lá na Bíblia, como se fosse um estudo já feito nela. Eu já de ficar vendo o livro de Apocalipse. Por quê? Porque é o spoiler, né? Tu vai ter um spoiler do que vai acontecer um dia no futuro. Então, é um spoiler do fim de tudo, né? Então, achei interessante ficar lendo isso. Então, eu sempre ficava lendo isso.
e continuando e sempre mantendo a frequência, né, da ida na igreja. Então, com isso, o tempo foi passando, a gente começou a ir bastante na igreja, tanto eu quanto a minha mulher, e continuando sempre indo nos domingos, né, sempre nos domingos ali, quando era meu dia mais de folga, ele tava mais, a gente ia pra igreja. Chegou um certo tempo em que a minha mulher engravidou, e com isso a gente foi pra igreja e quando chegou uma certa parte, na época eu lembro o dia que foi numa época que a gente estava cantando o hino lá na igreja normal, né, no banco de trás, como sempre, né, continuar no banco de trás. E aí sempre cantando o hino lá e aí do nada minha mulher sentiu minha filha dar o primeiro chute dela na igreja, né, na barriga, né, claro, da igreja, que estranho, não, enfim, na barriga. E pronto, desde lá a gente começou a ir mais na igreja porque dava de sentir mais a criança chutando. Então, isso era uma sensação boa, tanto para ela que para mim também, que sentia poucas vezes sentir ela chutando. E com isso, continuamos frequentando a igreja mais e mais nos domingos. Temos uma frequência boa no domingo, a gente passou um bom tempo na igreja, a gente já estava acho que quase um ano indo na igreja. Aí o pessoal da igreja viu que a gente estava muito focado, toda vez estava indo, não falhava. E aí ofereceram um estudo para nós bíblico, né? Então foi esse estudo que a gente acabou fazendo, tá? Tem até talvez um spoiler aqui do estudo, para quem já fez, tá? Esse estudo aqui, dá investida na câmera aqui para ficar mais fácil para ler, né? Foi esse estudo aqui, a verdade e a vida, né? E nesse estudo tem esses tópicos aqui, ó. Vocês podem estar vendo os tópicos que foi estudado nesse estudo aí. A palavra de Deus, o pecado na terra, perdão e salvação, a volta de Cristo, o milênio, a nova terra, a lei de Deus, o dia do Senhor, as horas do sábado, a morte, espíritos enganadores, saúde total, o cristão e o mundo, o dom da profecia, estudos adicionais do dom da profecia, a fidelidade cristã, o santuário, o símbolo da salvação, o pecado imperdoável, o batismo, um novo começo, o estudo adicional também da igreja verdadeira, um estudo adicional também do reino da glória e, enfim, tem mais as doutrinas da Bíblia, né? Então, isso aqui tudo foi feito durante um tempo. Isso aqui é interessante também, porque esses estudos aqui a gente poderia escolher 2 vezes na semana ou uma vez na semana. Eu escolhi no sábado, porque sábado para mim seria um dia ali onde eu não fazia tanta coisa, só mais umas lives aí no YouTube. E, enfim, aí eu preferi fazer em sábado. Então, foram ao todo aqui 20 estudos, então foram 20 sábados aí. E claro, a minha mulher já estava grávida, então isso foi interessante, porque o pessoal ia na nossa casa fazer esse estudo com a gente, e todo sábado era interessante porque todo sábado a gente falava disso, todo sábado a gente tirava esse tempo, fazia o estudo, lia a Bíblia, e enfim. Quando eu percebi que o pessoal me convenceu assim, deixa eu mudar essa câmera porque minha agonia me vem assim, calma aí. Quando o pessoal falou porque fazer esse estudo, eu já sabia do que levaria, entendeu? Eu já sabia basicamente como era, porque perguntei pra minha mulher, ela me falou que era um estudo que o pessoal fazia antes do pessoal se batizar. Eu falei pra ela, eu não quero me batizar não, entendeu? Dois dias de 2 sábados de estudo, eu não, 2, 3 sábados eu não queria nem saber de ser batizado, tá? Eu só queria estudar. Eu dei uma oportunidade pra isso, né? Porque geralmente, de vez em quando aparecem algumas pessoas na rua de testemunho de Jeová que vai na casa e falam e pregam um pouco da palavra. E, enfim, tem essas coisas. Achei que seria basicamente isso aí. Então, o tempo se passou, a gente foi estudando, e eu fui conhecendo cada vez mais. E isso me deu uma grande vontade de ler bem mais a Bíblia e de estudar um pouco mais ela, de conhecer um pouco mais. Então, com isso, depois de um pouco mais de estudos aí, eu resolvi me batizar. Olha só que coisa boa. Então, me batizei, então a gente continuou estudando, aí a minha filha nasceu, a gente deu uma pausa nos estudos, né, por conta dela. Então, depois de um tempo aí, depois dela ter nascido, passado uns meses aí, a gente voltou com os estudos, né? E depois disso a gente teve ali quer dizer, eu já tinha a minha decisão de me batizar, começar uma nova vida, uma vida em Cristo, ser uma nova criatura, no caso. Então, aos sábados passados, eu acabei levando a minha filha para a igreja, fiz a apresentação dela na igreja, me batizei também, e eu e minha esposa se batizamos na igreja, porque o estudo não estava sendo só comigo, estava sendo eu e ela juntos, né? E mais a minha filha que estava na barriga. Então, quando a gente acabou o estudo, a gente ganhou um presente. Daqui foi um presente que a gente ganhou, então aí que eu cheguei nessa nova Bíblia. É interessante porque o tempo que eu levava para ler essa aqui com a linguagem mais antiga, né? Eu levava muito tempo para ler essa aqui e com essa outra aqui é bem mais rápido para ler, né? Então é bem interessante. Mas mesmo fazendo todo esse estudo aí, eu tive vontade de ler mais, percebi que a leitura é muito boa e depois fui ver um pouco do índice do nosso país, que pouca gente lê um livro, né?
Então eu percebi assim que eu lendo a Bíblia eu tive mais vontade de ler. Sei lá, parece que ler é diferente de tu ver um vídeo e explicar tudo aquilo. Parece que ler tu consegue imaginar. Principalmente o Antigo Testamento da Bíblia, porque tem muita coisa, muita história ali que dá pra imaginar como era, como foi que aquilo aconteceu, aquilo é um absurdo, aconteceu aquilo mesmo, rapaz. Então, tipo assim, são muitas coisas lá. Então, eu lendo aqui, atualmente, sempre que tenho um tempo bacana assim para ler, né? Porque, pra falar, eu não sou perfeito, né? Mas eu sempre foco aí em fazer minha leitura, né? Então, assim, eu atualmente eu tô aqui, ó, nesse livro aqui. Deixa eu voltar a minha câmera de novo. Eu e essa câmera. Tá, eu atualmente eu tô aqui, ó. Nesse livro aqui. Eu tô em livro de Reis, né? Pois é, a parte de Salomão. Tá interessante saber que várias coisas aconteceram na Bíblia, né? Quem foi a mãe de Salomão? Tá? Enfim, são coisas ali que talvez não interfiram muito na história, mas é interessante de entender de como tudo aquilo aconteceu, né? Então, depois de um tempo lendo a Bíblia, claro que eu tô lendo de ordem cronológica, basicamente assim. Eu sei que o Novo Testamento basicamente não é uma ordem cronológica, né? Mas eu pretendo continuar lendo e, enfim. Então, isso aí de ler a Bíblia deu sede de ler mais. Então, olha ali atrás, tem alguns livros ali, né? Deixa eu conseguir puxar um zoom com a câmera aqui pra mostrar. Tem alguns livros ali atrás, ó, dá pra ver, ó. Vou puxar mais um zoom lá, olha só. Tem alguns livros ali, ó, em que eu vou ler, né? Entendeu? É algo ali que eu pretendo fazer a leitura desses livros porque eu tive vontade de ler. Entendeu? Eu vi que ler é muito interessante. Então, assim, se eu não começo a ler a Bíblia, a minha vida não mudaria a esse ponto de começar a ler mais, de começar a fazer as coisas de acordo com como está na Bíblia, né? Porque, assim, pensamos de uma coisa que eu pensei bastante também logo antes de eu começar a ler a Bíblia, é porque, assim, se existe toda a vida que existe hoje em dia, né? E sabemos que a Bíblia é a verdade. Não concordamos nesse assunto? A Bíblia é a verdade de tudo. A Bíblia onde tá a verdade é como se fosse um manual, sabe? Tu tá no jogo e tu tem um livro tutorial ali do que é pra fazer, sabe? Então, eu pensava assim, vou viver minha vida, um monte de coisa na minha vida, e um dia, quando eu estiver muito velho, eu vou me arrepender de todos os meus pecados, e aí sim eu vou ser salvo, e já era. Já vivi muito a minha vida, vivi minha vida de boas, vou me batizar, ir pra igreja, ser salvo, já vivi muito, eu aproveitei bem, tá? Mas aí, e se eu morro antes de eu envelhecer, antes de eu me arrepender dos meus pecados? Você achava que eu morrer assim, apenas vivendo uma vida, nem lendo a Bíblia, nem orando direito, vivendo uma vida mundana? Eu morro do nada, vocês acham que eu ia pra onde? Enfim, mas isso não vem ao caso, né? Aí eu decidi, pô, pelo menos uma vez na vida eu tenho que ler a Bíblia, né? Talvez isso não mude, eu ou não, se vai mudar ou não, não sei. Eu vou ler pelo menos uma vez. Porque eu tinha Bíblias em casa, pequenas, e não lia. Eu simplesmente tinha. Provavelmente você tem uma na sua casa e não tá lendo. Então, eu sabendo que eu tinha uma Bíblia em casa e não ia ler, eu fiquei, não, pelo menos um dia quando eu morrer, eu pelo menos li a Bíblia, né? Eu pelo menos posso bater no peito e falei assim, eu consegui terminar de ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia, tu já leu? Enfim, eu sei, não é uma competição, né? Foi mal, mas enfim. É uma coisa que eu penso, sabe? Que eu pensei antes de ler, né? Quando eu comecei a ler, eu vi que é interessante. Tem muita coisa que dá para se aprender, tem muita coisa que dá pra gente imaginar como aconteceu, por que aquilo aconteceu, e de fato, de uma coisa eu posso falar para vocês o motivo de ter criado esse canal. Muitas coisas estão sendo distorcidas da Bíblia, e muita gente que não lê a Bíblia, vê um vídeo de uma pessoa ali, vê um vídeo de outra pessoa. Olha só, se uma pessoa tem uma dicção boa, se uma pessoa fala bem, se uma pessoa pode te convencer com algo, ela pode facilmente te enganar com certas coisas. Então, a única coisa que eu quero nesse canal aqui é incentivar vocês a começar a ler a Bíblia, entendeu? Não importa a igreja que você tá, não importa a igreja que eu sou. O importante é que o nosso objetivo é conhecer a verdade e ficar firme nela para não ser enganado. Deu dessa vez não falar versículo para vocês quando eu tô aprendendo muita coisa. E aqui eu não quero ter um canal para incentivar a outras coisas. Eu quero te falar as coisas que estão de acordo com a Bíblia, sabe? O que a Bíblia diz sobre tal coisa, sabe? É porque assim, é muito fácil você ver um status de alguém, ver algo ali no passar, ver algumas coisas. Ah, tem que Salmo 91, que é o mais famoso que tem, né? Ou outros. Tá tudo de um jeito, mas tu vai ver na Bíblia é outra coisa. Às vezes tu vê algo que tá na Bíblia, mas tu vai ver o contexto daquilo, não é aquilo, não é exatamente aquilo, sabe?
Tem muita coisa que tá desse nível hoje em dia. Então, às vezes, tu acha que tu tá fazendo a coisa certa, mas tu nem tá, sabe? Então, assim, vamos conhecer a verdade junto. Então, esse aqui é um canal que eu criei, porque por mais que eu fale sobre isso, eu também vou aprender mais. E quanto mais eu aprender, mais nós aprendemos. E talvez meu objetivo no futuro um dia seja salvar a vida de quem estava que nem eu um dia, né? No mundo ali vivendo, achando que aproveitar a vida era aquilo. E que um dia, quando eu estivesse bem velho, ia me arrepender dos pecados e morrer e já era. Tô salvo. Enfim, são muita coisa, tem muita coisa para falar aqui. Talvez isso fique um pouco longo. E eu só falei o básico do básico, né? Mas enfim, nos vemos no próximo vídeo com um assunto completamente sobre isso aqui. Eu até pensei no nome do canal nesse vídeo aqui. O nome do canal vai ser Conhecendo a Verdade. Conhecendo a Verdade. Estamos conhecendo a verdade. Entendeu? Eu não sou teólogo, eu não sou professor, eu não sou pastor, eu não sou padre. Entendeu? Eu sou apenas uma pessoa que entrou para a igreja e até foi batizada. Simples assim. Uma pessoa, digamos assim, é padrão, né? Ou não, porque eu já sou uma nova criatura. Pelo menos eu creio isso. Enfim, são muitas coisas.